Olá, família da fé, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez no nosso podcast dos 30 anos do nosso Rema, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Eu estou aqui com os nossos graduados em 93, 95 e 96. A Suelen e o casal Cristo e Suênia está aqui junto conosco. A Suelen é casada com o Guto, né, o apóstolo Guto. Foi diretora da Escola de Ministro e é professora do Rema e Escola de Ministro de Missões. Também é coordenadora da Agência de Missões Verbo da Vida. O casal Tila e Suênia foram diretores por vários anos da Escola de Missões e ela é professora do Rema e colaboradora da Agência de Missões. E Tila é o nosso colaborador da Secretaria das nossas igrejas. Então, sejam muito bem-vindos, que bom ter vocês aqui conosco. Olá, Suelen. Olá, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui junto com você, né, que é o nosso entrevistador, e com minha equipe aqui, maravilhosa. E vai ser um bate-papo muito bom. Vai ser legal. Olá, Suelen. Olá, tudo bem? Para mim é uma grande honra, né, poder estar compartilhando nesse tempo dos 30 anos do Rema. E compartilhar as nossas experiências e histórias. Muito legal. E você, Tila? Abraão, nosso colega de classe, né? Fizemos o Rema junto. Sim. E até hoje estamos aqui juntos, né? Pois para é. glorificar o nome do Senhor. Muito bom. Suelen, 30 anos. Já completamos, vamos chegar a mais 30 anos. Como você conheceu o Rema? Como foi essa história? E que situação você se encontrava naquela época? Então, quando eu conheci o Rema, a gente era, eu e Guto, né? Éramos novos convertidos. Devíamos ter aí uns 6 meses, mais ou menos, de cristãos e novos nascidos. E a gente tinha sido evangelizado por Gilson e Silvia. Estávamos congregando na igreja deles, então eu ainda tinha eu nasci num lar espírita, né, kardecista, então eu tinha muito engano ainda na minha mente, muitas dúvidas, muitos questionamentos, né, sobre a vida. Não conhecia a palavra de Deus ainda, né, então eu tinha muitos questionamentos sobre a vida. Sim. E, claro, eu fui ensinada na doutrina espírita, né, desde criança. Então, quando eu conheci o Rema, foi quando nós conhecemos o pastor Bud, e depois de um ano, mais ou menos, que ele iniciou a igreja, iniciou o Rema, que na época era Escola, né, Bíblica Verbo da Vida. Não era Rema ainda, mas funcionava com a mesma estrutura, né, as mesmas disciplinas. Então, assim, o Rema para mim foi a minha salvação, né? Aquele tempo estudando no Rema, para mim, foi libertação em todas as áreas da minha vida, como também doutrinariamente, né, eu fui liberta. Cada aula que tinha, eu era, né, impactada e tinha mais conhecimento, né, do que a palavra de Deus dizia, e a própria palavra se revelava para mim, me respondia, tirava minhas dúvidas, né, eu nem precisava muitas vezes conversar com os professores para tirar dúvida, mas o próprio Rema, a própria palavra respondia, né? Então eu encontrei o Rema nessa situação, né? Eu tinha muita dúvida, já era crente, mas eu precisava realmente do conhecimento da palavra. Que legal. E você, Suênia, como foi teu encontro com o Rema e como é que estava a tua vida? Na verdade, foi em um grupo de estudo no bairro onde eu morava, na época, através de uma graduada da primeira turma do Rema. Ela começou a fazer uma reunião lá no bairro, e aí ela ganhou muitas pessoas para Jesus. Dentre esse período, esse grupo de pessoas, foi a minha família, né? E tanto eu, meu irmão e minha irmã, nós já entramos direto, começamos a congregar na igreja na Prata, na época, né? E lá, no ano que eu me converti, em 94, eu já comecei ouvindo, né? Falando do Rema. Ela também, essa pessoa que ganhou a gente para Jesus, também falava desse curso bíblico. E aí, como eu me converti no final de março, aí já não deu mais para entrar naquele ano no Rema. Então, eu fiquei um ano desejando fazer o Rema, e em 95 eu entrei, né, no primeiro ano do Rema. Então, assim, 94 foi de muitas expectativas gerando, né, e desejando conhecer mais essa palavra. E glória a Deus, né, concluí em 96. Eita, que legal. E aí, Tila? Da mesma forma também, eu me converti através da vida de Guto e Suelen, né? Que são minha família, né? São primos. E eles desejavam que toda a família recebesse Jesus. Desejava isso, né? Então eu sou um deles, o fruto da vida deles, né?
E quando eu cheguei, me converti no Verbo da Vida mesmo, e ouvi falar do Rema, né, rapaz, o Rema. Mas só quando converti, já é no meio do ano, e já estava eu tinha feito o primeiro ano do Rema, já estava no segundo ano na metade, né? Então eu queria fazer o Rema, só que não conseguia, não tinha mais vaga, só abriria no próximo ano. Caramba, vocês chegaram tudo atrasado. Mas, se converteram atrasados. Mas eu me lembro daquela época do Rema, da formatura, foi a primeira formatura, né? Desafiador para o Verbo da Vida, né? Gente novo na fé, pessoal, e a gente queria fazer uma formatura com excelência, né? Com o melhor que a gente podia dar. E me lembro que a gente trabalhou bastante naquela formatura. Imagina. Não tinha tanta voluntariedade como tem hoje, né? Hoje em dia. E a gente trabalhou bastante. E eu trabalhava num posto de gasolina, mas assim, a fome era tão grande por essa palavra que eu, na minha folga, eu trabalhava de domingo a domingo, né? Só tinha um dia de folga, que era na sexta-feira. Eu ia para a igreja, me voluntariei lá, né? Limpar aquele jardim, cortar a grama. E eu desejava tanto estar lá. E hoje está trabalhando no ministério, trabalhando direto agora, integralmente, convivendo, né? Para vocês, qual foi a matéria? Eu sei que todas as matérias do Rema são espetacular, né? Mas tem uma que vocês carregam até hoje no coração de vocês. Qual dessa matéria se destacou? Qual é o professor que marcou a vida de vocês com essa matéria? Eu, né, como você falou, várias matérias me impactaram. Várias não, na verdade todas, né? Todas. Me impactaram, né? Transformaram a minha vida. Mas tem uma que na verdade, assim, é um assunto que quando eu estou ministrando, eu posso começar com o assunto, mas vou pendendo para essa área assim, do assunto, é como ser guiado pelo Espírito Santo, né? Que legal. E quem me ensinou essa matéria na época que eu fiz o Rema era uma professora chamada Evana. Sim. Evane. Ela já faleceu, tá com o Senhor já. Mas ela ensinava maravilhosamente bem, era uma mestre, né, de primeira qualidade, e ela impactou a minha vida com esses ensinamentos, né, como ser guiado. Eu gosto muito desse assunto, tudo que é relacionado assim ao crescimento do espírito humano, né? É tanto que eu sempre indico os livros do irmão Reagan sobre isso, o espírito humano, crescendo espiritualmente, né? Como ser guiado pelo espírito. Então, são livros assim que eu gosto. É um assunto que eu gosto. Gosto de vários outros, mas esse eu sempre tenho uma queda por ele. Que legal. Mas isso também veio porque você antigamente era espírita e tal, essa coisa assim? Não tinha sei. Essa ligação, não, né? Não sei, acho que não, porque assim, como eu me converti muito cedo, eu tinha 16 anos para 17 anos quando eu recebi Jesus, eu não tinha tido eu não fui tão enraizada na doutrina, né, na doutrina espírita. Meus irmãos foram mais, né, os meus irmãos mais velhos, eles foram mais enraizados. Sim. Mas eu tinha certo conhecimento. Eu não sei, eu acho que não. Quando essa matéria, isso aí despertou algo muito forte em você, né? Isso. Que legal. Eu posso falar algo antes de... Pode, fica à vontade. Falar exatamente sobre a matéria. Foi quando exatamente o senhor me falou para iniciar o Rema. Né? Foi algo bem interessante. Quando que o senhor falava, me lembrou isso, me veio à memória. Eu trabalhava no comércio, né? E nesse dia eu estava no ponto do ônibus, esperando ir para o trabalho. E eu estava perguntando, pai, porque eu me converti no último ano do ensino médio. E aí eu estava muito focada para entrar na universidade naquela época. E já tinha um grupo de estudo, eu estava bem determinada a entrar, né? Só que aí eu me converti e conheci o Rema. E foi nesse ponto de ônibus que marcou muito a minha vida, para uma decisão de ou uma universidade ou o Rema. E eu recordo que eu estava lá no ponto do ônibus e o senhor começou a falar comigo, né? Mas senhor, eu já tenho o meu grupo de estudo, eu estou muito focada para entrar na universidade agora. Mas aí, naquele momento, antes do ônibus vir, eu estava vendo assim, o ônibus vindo e o senhor falando comigo assim, eu perguntava para ele, pai, o que você quer mesmo para mim? O que é o melhor para mim? É a universidade ou entrar no Rema? Aí ele disse, entrar no Rema. E aí eu disse assim, mas senhor, mas o meu desejo era fazer medicina na época, né? Eu disse, mas pai, mas eu desejo tanto fazer partos, ver criança vindo ao mundo, né? Vendo aquelas vidas nascendo. Aí ele falou assim para mim, você vai ver muitas vidas nascendo, mas não assim. Eita.
Ai, eu disse não. Experiência. Eu disse, meu Deus, eu disse, Senhor, então se não é vontade sua, mas se não é plano seu para minha vida, entrar na universidade agora, então rasgue isso do meu coração. Uhum. E eu quero o rema. E eu entrei chorando no ônibus, né? Cheguei no trabalho chorando, ninguém entendeu o que era. Mas eu entrei, mas assim, um alívio sobre mim naquele momento, né? E foi exatamente nesse ponto de ônibus que o Senhor falou muito claro comigo. E quando eu entrei no rema, a matéria assim que me tocou demais foi Realidade da Nova Criação. Foi com o pastor, o professor, né? Gedaías. Uhum. Então assim, ele marcou muito o meu primeiro ano no rema. Eu escrevia muito, tudo da aula, né? Ele ria, às vezes ele mexia, batia no meu ombro, né? Porque ele via que eu escrevia muito. Eu acho que tinha mais anotação no meu caderno do que na fita cassete da aula. porque eu não perdia nada. Então, assim, essa matéria, sabe? Assim, me abalou mesmo. Eu fiquei entendendo, meu Deus, eu sou isso. Realidade da nova criação. E você falando sobre a fita cassete, eu lembro que quando terminava a aula, ia uma fila de gente, né? Já pra solicitar. E eu pensava assim, eu anotei mais coisa nesse caderno do que tem naquela fita, com certeza. Porque assim, eu tinha muita sede. Eu já nasci assim, com muita fome, né, da palavra. E para fazer o rema foi muito decisivo para que eu entrasse. Imagina. E essa matéria, sabe, pegou muito, assim, marcou muito a minha vida. Até hoje eu sei. Uma outra que marcou foi Cristo Aquele que Cura, com o pastor Moacir. Eu recordo que eu não faltei nenhum dia do rema nos 2 anos. E nesse dia eu estava muito doente. Acho que se fosse nessa época de Covid, eu dizia era Covid. Porque eu estava com uma dor de cabeça tão desgraçada que minha cabeça parecia que estava rachando. Uma dor muito grande na garganta. E minha mãe não queria que eu fosse, né, nesse dia. Um pouco de febre. E ela, não vai hoje, estava frio e tudo. Eu vou, não posso perder essa matéria. A matéria é Cristo, aquele que cura. Nossa, antes do intervalo tocar, eu totalmente, eu não sentia mais nada, Abraão, isso marcou muito. Sabe, eu não sentia mais nada de dor, nem febre, nem dor de cabeça, nada. Quando eu cheguei em casa, minha mãe esperando, né, que eu voltasse bem mal, por causa que estava chuvoso o tempo e tudo, mãe completamente curada. Eu precisava ir para essa aula. Então, Cristo, aquele que cura e Realidade da Nova Criação, marcou muito. A matéria que me impactou mesmo foi a primeira matéria, né, Fundamentos da Fé. E quem era o professor, né? Pastor Bud. Eita, legal. Ele que inspirava você a ter fé. A fé simples, como Deus, né? Como Jesus era, simples, mas com ousadia e com intrepidez. A Sônia estava falando sobre essa experiência dela de cura. Sim. E eu lembrei também que como é importante a unção que ela é ministrada na sala de aula, né? Através dos professores, através da palavra, essa unção transmitida. E com isso eu quero até animar os alunos que estão fazendo ou que irão ainda, né, estudar nessa escola, a você puxar mesmo da unção que está sobre o professor naquele momento, né? Existe uma unção que Deus deposita no professor para cada aula, para cada dia de aula, né? E não importa que matéria o professor está dando, pode nem ser uma matéria que pareça, né, que não é tão espiritual, né? Às vezes a gente pensa, a história da igreja não é uma matéria tão espiritual. Mas a unção disponível para o professor, para estar ministrando ali, ela é espiritual, né? Sim. E não importa o assunto que ele esteja ministrando. E eu estava em uma das aulas, né? Um dia eu cheguei também bem doente, eu saí de casa, não queria faltar aula. Eu não fui aluna 100%, porque a gente trabalhava naquela época, né? Foi o primeiro ano, a minha turma foi o primeiro ano da escola, né? Então, a gente trabalhava e estudava. Mesmo. Então, tiveram algumas aulas que a gente não conseguiu participar, porque a gente estava fazendo outras atividades da escola mesmo, então a gente não teve 100%. Principalmente chega no finalzinho, né, Sueli? Exatamente. Isso. Era vocês mesmo ali, era tudo, né? Preparativos, era. Gol. Exatamente. Aí, mas teve um dia que eu estava também em casa, né, me preparando, mas com o corpo todo doído, né, aquela gripe, né, o corpo doído, congestionada. Mas eu disse, não, eu não quero perder aula. Fui para a sala de aula e sentei, né, na minha cadeira cativa, na primeira fileira. E durante a ministração da aula, eu percebi já no final, quando eu percebi, eu já não estava sentindo nenhum sintoma mais da gripe, né, do resfriado que eu estava. Então, eu nem estava com eu nem cheguei na sala de aula assim, eu vou ser curada na sala. Eu recebo a minha cura. Eu nem precisei fazer isso. Mas a sede que eu tinha, né, e a dedicação que eu tinha
para prestar atenção na palavra de Deus e receber da unção do professor, aquela unção, né, disponível na sala de aula me curou, né? Eu fui curada. Legal, gente. Então, assim, eu incentivo os alunos, né, que estão fazendo agora ou que vão fazer a puxar mesmo da unção do professor. E como o Rema foi importante para vocês, para o chamado de vocês e o que vocês estão desenvolvendo hoje? Em tudo, né? Tudo que hoje eu faço, eu tenho a base do Rema, né? O conhecimento da palavra, a disposição que eu tenho para fazer as coisas, tudo é baseado naquilo que eu recebi no meu início, né? Pelo menos assim, como eu me converti e já entrei logo no Rema, então o Rema é a base da minha vida, né? Espiritual, doutrinária, tudo que eu conheço hoje, eu comecei ali, né? No Rema, então eu digo que é muito importante para todo cristão, seja chamado nos 5 dons ministeriais, seja no Ministério de Socorros, né, uma pessoa que acha que não tem chamado nenhum, né, nem de Ministério de Socorros, que você quer somente frequentar a igreja, mas eu digo a você, faça o Rema, estude, se disponibilize para sentar na sala de aula e estudar a palavra de Deus. Você vai ver o quanto você vai ser abençoado e o quanto você vai ser despertado para aquilo que você acha que não tem, né? Então, faça o Rema e você vai ser grandemente abençoado. É impressionante. Realmente, é exatamente isso. Ninguém consegue falar do Rema sem dizer que ele não é uma base, né? Porque ele é uma base. Isso afeta a sua vida tanto pessoal, profissional, familiar, ministerial. Para projetos novos. Ele realmente, o Rema é uma base mesmo na nossa vida. Então, assim, para tudo que vai ser construído, se você não tem um conhecimento da palavra como ela é de fato, através das nossas escolas do Rema, você fica totalmente perdido. É um cristão, crê no Senhor e tal, mas você fica perdido, sem conhecer o que você é em Cristo, sem entender qual a sua posição, a sua autoridade, né? O que você pode fazer e quem você é, espiritualmente falando, né? E o Rema, como base, ele lhe traz isso, de você ter essa intensidade em saber quem você é, o que você pode, o que você tem e como aplicar aquilo na sua vida diária, profissional, ministerial, familiar. Em todo tempo vai estar presente a palavra. Então, é muito real a importância do que é o Rema nas nossas vidas hoje. A velocidade do Rema, na época da gente, que ainda é hoje também uma velocidade muito boa, mas naquela época estava tendo um crescimento que a gente... Meu Deus, o que é isso? Não era só ela, assim, da velocidade dessa palavra que é tão grande naquela época, e a fome e a sede que a gente tinha, daí... surgiu a escola de ministro, né? E como foi a experiência de vocês na escola de ministro? Principalmente você aí na frente, liderando. Como era esse trabalho? E como isso chegou nas suas mãos? Então, eu sempre gosto de conectar as 3 escolas, né? As 3 são importantes. Nós temos o Rema, que é aquela escola inicial. E eu sempre gosto de dizer, né? Todo cristão necessita fazer o Rema. E se tem um chamado para o ministério, você tem 2 opções depois do Rema. Ou escola de ministros, ou a escola de missões, ou as 2, né? Dependendo do seu tempo, da sua vontade, do seu desejo de crescer, você pode fazer as 3 escolas, né? Mas eu digo que Deus tem abençoado tanto o nosso ministério, né? Com 3 escolas, para abençoar o nosso povo, para nós termos a oportunidade de aprender antes de iniciar a obra de Deus, ou até mesmo já tendo iniciado, Deus nos abençoou para termos essa oportunidade de não errar, né, de aprender antes de cometer erros. Né? Então, as 3 escolas, elas são conectadas, né? Rema, escola de ministros, escola de missões. Uma não é mais importante do que a outra, mas as 3 têm importâncias em áreas diferentes, né? Então, a minha experiência na escola de ministros, na verdade, eu não cheguei a fazer a escola de ministros, porque quando 9 anos depois que eu fiz o Rema, né, nasceu no coração do pastor Bud a necessidade de ter uma escola de ministros para treinar os que estavam se formando no Rema. Então, eu e Guto, né, a gente já estava com o pastor Bud, Guto já tinha sido pastor da igreja,
o Ministério já estava como centro de operações, né? O Ministério como centro de operações, ele já estava estabelecido, já tinha sido aberto, não era somente mais a igreja de Campina Grande, era um ministério, né? A instituição com algumas igrejas abaixo dela, né? Então, a gente já estava há 9 anos trabalhando no ministério, e quando o pastor Bud decidiu, né, abrir essa escola, precisava de alguém para ser o diretor da escola. E, assim, não tinha, né, ninguém que já era formado na escola. Então, o pastor Bud me colocou como diretora da escola. Então, eu meio que fiz, assim, eu assisti às aulas, né, mas eu não cheguei a me formar na escola junto com os alunos. Eu fui a primeira diretora da escola, depois... Isso, depois passei para a Silvia, o bastão, né, Silvia foi a diretora da escola. Então, a escola de ministros é outro braço do ministério que é importante, né, para você não errar e aprender com os erros dos outros, né? E aprender, claro, com a própria palavra. Então... Foi um aluno que te deu mais trabalho daquela época. Que deu mais trabalho acho que foi Gilson. Gilson e Tadeu. Tadeu Borba. Eram os mais bagunceiros da sala de aula. Verdade. Rapaz, a escola de ministros foi top demais. Aí, quando surgiu a escola de ministro, no mesmo período, no mesmo ano, surgiu a de missões, ou não? Como foi o surgimento da escola de missões? Antes de falar nisso, ainda pegando o ganchinho aí da escola de ministros, né? Nós fomos alunos de Suelen. Ela foi da primeira turma, ela foi nossa diretora, né? Então, eu fiz ainda 3 meses, não foi? Acho que eu fiz 3 meses, depois eu fui embora. Aí depois eu voltei a fazer a escola de ministros. Eu peguei a primeira turma ainda. Isso. Esses coleguinhas aí que Sueli Sueli, tudo era Sueli, tá. Então, a escola de ministros, né, como ela falou, foi em 2001, né, a primeira turma, e a escola de missões só surgiu em 2007. Teve um tempinho depois, mas aí começou com Rosilon, né, Rosilon foi o primeiro diretor da escola, em 2007, ficou até 2013. Passou 7 anos na escola. Mas o surgimento da escola de missões começou ali na escada, né? Naquele prédio lá na Prata, né? Isso. E vocês começaram a desejar, tá? Nem como foi? Não, a escola de ministros ou de missões? A de missões. Não, ele tá falando também disso aí que surgiu ali naquelas escadas, foram as orações da Secretaria de Missões. Da Secretaria de Missões. Já veio. Tá. A escola de missões, quando Rosilon iniciou, já estávamos no prédio do Paulistano, do Jardim Paulistano, que hoje é o prédio que está reformado, né? Sim. A escola de missões só surgiu em 2007, né? O Rosilon foi chamado, acredito, por Mamadier, né, o pessoal da diretoria do ministério, para começar essa escola, né? E aí ele deu início, fiz parte da primeira turma da escola de missões também, né? De ministros e de missões. E aí Rosilon era o que era mais professor na turma, né? Porque não tinha muitos professores naquela época, na primeira turma. Então Rosilon era diretor praticamente tudo. E quase professor de todas as matérias, né? Para vocês, né, que hoje são professoras, como está do outro lado agora? Na época de vocês estavam, né, como aluno ali, vocês nem imaginavam nada, né? Era tanta fome e sede que a gente tinha pela palavra, né? Queria só aprender aquela palavra. Mas agora, desse outro lado, como professor, eu queria que vocês contassem a experiência e contassem uma história marcante, né? Dando essas aulas. Estava dando a matéria O Fruto do Espírito e quando fui tocando, primeiro você faz as bases, né? As estruturas para chegar exatamente no foco principal que é da matéria. Enquanto que está colocando as bases, né, tudo bem, mas quando chegou exatamente nos pontos, né, que é o fruto do Espírito, e você começa a ver cada característica, e quando falava sobre a alegria, foi algo tão impressionante, né, a turma, assim, parecia que eles estavam me rasgando, puxando coisas assim dentro de mim, que parecia de repente que não era nenhuma aula, o pessoal soltava, assim, puxava, assim, rasgava, né, de mim. Então aqui foi bem interessante ver o quanto eles estavam, como você percebia uma carência, ou eles estavam com uma fome, né? Exatamente naquele ponto que estava sendo falado, sobre a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, assim, trazer para eles aquela clareza pela palavra, seguindo a nossa apostila, do nosso material do Rema, e mostrar
com clareza para aquelas pessoas. A fome que ele sentia era como se você estivesse vendo aquela pessoa sentada numa grande mesa e realmente comendo de fato. Né? Então, isso foi bem marcante para mim, exatamente no ponto sobre a alegria do Senhor. Que essa alegria, que na presença de Deus, né, você está na presença de Deus, tem essa alegria, e essa alegria vai te dar força, né, para tantas coisas na vida diária. Eu lembro quando eu não era professora ainda, e o pastor Bud, ele sempre ficava pegando no meu pé. Menina, quando é que você vai começar a dar aula? Sim. E eu nunca me achava preparada para dar aula, né? Sempre, não, pastor, ainda não estou pronta não, né? Sempre fugindo de dar aula, porque eu sabia que era uma grande responsabilidade, não é só como um culto, que você prega você prega ali 50 minutos e pronto. Né? Uma matéria, você assumir uma matéria, você tem que ter conteúdo. Né? Exatamente. Tá. Você tem que ter conteúdo. Então, eu sempre me achava assim, não, ainda não estou pronta, ainda não estou preparada. Mas, enfim, depois, né, de alguns anos, resolvi assumir essa responsabilidade. E assim, eu vejo uma responsabilidade muito grande, você tá ali, né? Você tá, não é só passando conhecimento, mas é passando também a vida, né? Do conhecimento que você tem, a prática. Eu sei que às vezes a gente pode até ensinar algumas coisas que a gente ainda não está praticando 100%, né? Nós vamos ensinar a palavra, nós não vamos ensinar as nossas experiências, né? Quando a gente está na sala de aula, a gente tem a responsabilidade de ensinar o que a palavra de Deus diz. Mas claro que dentro daquilo que a gente está ensinando da palavra, nós precisamos aplicar ela na nossa vida, né? Essa verdade, exatamente. Mas eu sei que a gente não está 100% em tudo que a gente, praticando tudo que a gente está ensinando ali, né? Mas eu me cobro muito, né? Eu nunca confio porque eu ensino aquele assunto há 5, 6 anos, 7 anos. Eu não confio em ensinar, em chegar na sala de aula, chegar meu dia de ensinar e só pegar a mesma coisa que eu já ensinei. Claro, a base é a mesma, mas eu sempre vou para tudo, revejo os versículos. Às vezes, quantas vezes eu já mudei, né, algumas coisas da matéria, a base, claro, é a mesma, o assunto é o mesmo, mas alguns exemplos eu já não uso mais, já uso outros exemplos. E uma coisa que me chama a atenção, assim, que é a inspiração de Deus na hora da sala de aula, né? Por mais que eu estude, que vou ver, são as mesmas coisas, às vezes são os mesmos exemplos, né? Algumas vezes muda, outras vezes não, são os mesmos exemplos que eu dou em alguns assuntos. Mas uma coisa que me chama a atenção na aula, né, que é uma experiência que eu geralmente passo, é a inspiração na hora de coisa que eu nem estava assim, programada para ensinar aquilo, para falar sobre aquilo. Né? E de repente eu percebo como Deus nos usando como professor para responder os questionamentos, e aí eu lembro de como eu era aluno, de quando eu era aluna, que eu estava ali cheia de questionamentos e o professor me respondia sem eu nem precisar perguntar. Então, da mesma forma, eu percebo quando essa inspiração está vindo sobre mim na sala de aula. Quando eu estou dando aula, eu percebo assim que Deus está, né, puxando a aula para uma coisa que eles estão com fome. Exatamente, porque de mim é como... Cada aula é uma experiência diferente, não é? Não? Exatamente. Em cada cidade, em cada lugar. Com certeza, cada turma é diferente, né? Porque o coração das pessoas são diferentes. Os pensamentos das pessoas, as dúvidas são diferentes, né? A fome também. A fome, exatamente. Então, eu percebo no meu coração quando aquele rios de águas vivas, né, estão fluindo ali naquele momento da sala de aula, né, quando os alunos estão puxando, a gente às vezes quer parar de falar sobre aquilo, mas a inspiração no momento tá para aquilo, né? Então, isso é uma coisa que me chama a atenção. Tem chegado alunos para vocês e falar, olha, você salvou a minha vida hoje com essa aula. Sim, com certeza. Com certeza. Rapaz, é show. Com certeza vem aqueles alunos que vêm falar, né, sobre respostas, né, e sobre a sabedoria que eles perceberam, né, na aula. E eu sei que isso não é de mim mesmo. Eu dou todo o crédito a Deus, porque eu sei que essa sabedoria e essas respostas não estão vindo de mim mesmo. Está vindo do Espírito de Deus na hora da aula. Né? Nós estamos aqui
falando sobre os 30 anos do Rema. Essa escola maravilhosa que mudou as nossas vidas. E você que deseja fazer o Rema, né? Mergulhe, como eu falei na palavra anterior, mergulhe profundamente, que a sua vida vai ser transformada. Eu me lembro de um fato, não sei se o senhor lembra, eu desejava tanto essa palavra, né, esse desejo de não perder essa escola, que eu também fui 100% de aluno de 100%, né, de frequência. Né? Eu me lembro que o pastor Bud, ele fazia umas viagens sempre no meio do ano para os Estados Unidos, passava 2 meses. Teve uma época que ele morava em Bodocongó, e a igreja, o ministério desejou fazer um serviço na casa, né? Pintar, até quando ele chegasse estava a casa limpa, né? A casa era um pouco antiga, precisava de uma reforma. Então, o pessoal pintaram, e Suelen, a gente, né? Só tinha um pouco voluntário naquela época, se voluntariou para limpar a casa. E eu me lembro que eu fazia o Rema, né? Como eu falei, fazia o Rema, era diácono e era conselheiro. E nesse dia, Sueli já estava lá no início, né? Como eu trabalhava no posto, então de dia eu não podia ir, mas à noite eu estava lá. Foi numa terça-feira, a gente passou a noite toda, lembra Sueli? Limpando a casa, porque ele chegava na quarta-feira. Então a gente tinha que limpar a casa, né? Deixar a casa limpa para quando ele chegar, receber bem eles, né? Eu me lembro que eu tinha o Rema na quarta-feira, rapaz. Como eu passei a noite toda trabalhando, né, limpando uma casa, e no outro dia eu tinha que trabalhar no posto, né, de gasolina, que era o meu trabalho, podia faltar. Aí na quarta-feira eu fui assistir a aula do Rema, né, sem dormir a noite anterior, e nem de dia também, sem recuperar o sono, né. E a matéria era História da Igreja, pessoal. Rapaz, eu lá atrás, eu brigando com o sono, né, aí eu falei com o monitor. Aliás, eu falei com o Raul na hora do intervalo, era até Raul que ensinava essa matéria pra gente. Que na época tinha pouco professor, então Raul ensinou a História da Igreja. Da igreja. Foi fogo, meu amigo. Aí o sono brigando lá, Raul, eu queria que você permitisse eu ficar em pé lá atrás, para não cochilar, não dormir, né? Porque assim, eu desejava tanto essa palavra do Rema, né? Legal. Eu não queria perder de forma alguma É tanto que esse Rema é tão maravilhoso, pessoal, que o pessoal falando aqui sobre a escola de ministros e de missões, né? Um requisito que você tem para fazer a escola de missões ou de ministros é você fazer o Rema. Então, é importante o Rema, né? O Rema é uma escola maravilhosa que transforma as vidas de verdade. E eu queria que vocês contassem para mim como tem sido importante o trabalho da agência de missões, né? Para alcançar esse povo. E da agência de missões vocês falam, aí depois, vamos lá. Conta aí. Sim, a agência de missões, né, ela tem um trabalho de instruir, né, as igrejas Verbo da Vida no trabalho missionário que o ministério faz, como também cuidar dos nossos missionários, né? É a coordenação, né, o braço do ministério, é a coordenação do Ministério Verbo da Vida, o lado do coração do Ministério Verbo da Vida que cuida dos nossos missionários que estão fora do Brasil. Né? Muitas pessoas questionam por que não cuida dos missionários aqui dentro do Brasil. Sim. Porque nós já temos outras áreas dentro do Ministério que já faz esse trabalho para os que estão aqui dentro do Brasil, como a Alumni. Né? A Alumni é um braço do Ministério que cuida dos ministros aqui dentro do Brasil. Mas quando nasceu no coração do Ministério a agência de missões, foi justamente para suprir a necessidade daqueles que estavam saindo do Brasil, né, que são ministros, né, saindo do Brasil para fazer uma obra lá fora. Então, eles estavam ficando esquecidos, né, fora do Brasil, porque sai das nossas vistas, então, às vezes, sai do coração também das pessoas. Então, a agência de missões, ela surgiu com esse propósito, né, atender às necessidades dos missionários que estão em outra nação. Né? E hoje a gente trabalha divulgando o trabalho deles, como também assistindo, né, a vida deles, mas também trazendo para as nossas igrejas, para o nosso povo, das nossas igrejas, essa conscientização do que é o papel da igreja como igreja local, que fica aqui na base, né, no Brasil. Isso. E tem a agência, que é... Isso, exatamente. São duas coisas diferentes, né? Então, a agência, ela é esse braço do ministério aqui, a coordenação do ministério, que cuida tanto dos missionários como da igreja
através da Secretaria de Missões. Aham. Então, a Secretaria de Missões das igrejas locais, ela é o braço da agência de missões em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Sim, As igrejas sim. fora também do Brasil têm a Secretaria de Missões. Então, todos os verbos da vida, né? Nosso alvo é que todas as igrejas da vida tenham a Secretaria Hoje você funcionando. tem assim na cabeça quantos missionários a gente já tem ou está espalhado? Tu sabe, Não, Sônia? Por família, eu acredito que mais de 30 famílias, né? Uhum. Mais de E aí, 30 famílias. E aí a gente conta por casal, né? Sim, por pessoa, sim, mas sim. por família Mais de é... 30. Que Mais de legal, 30 gente. já. Aí, o que a agência faz mesmo com eles, assim, é o que manda material, como é essa ligação de vocês? Então, a gente dá essa assistência tanto espiritual, né? Como também logística, Sim, né? sim. Então, nós abrimos as portas para tantos que estão aqui no Brasil ainda em treinamento. Nós abrimos as portas através da credibilidade, né, que a agência tem. Então, quando nós recomendamos uma pessoa, né, por exemplo, tem Sim. algum aluno que se forma agora, mas ele tem um chamado, já está em conexão com a agência, e a gente está nesse trabalho com ele, né, assistenciando ele. O que é que a agência faz? Pode abrir as portas para ele nas igrejas Verbo da Vida, né? Pastor, esse aluno, essa pessoa está em preparação aqui para ir para o campo, né? Vai para tal país, ele tem isso no coração. A gente coloca essa pessoa em contato com o pastor e o pastor, dependendo do relacionamento, né, que ele desenvolve, o pastor abre as portas para essa pessoa ir na igreja, né? Tem, sei lá, às vezes o pastor Sei. pode dar ou um culto para ele ministrar, Sim, ou sim. 10 minutos que seja de um culto, ou divulgar o trabalho desse missionário na sua igreja local, Que legal. para que o missionário tenha esse espaço para mostrar o que Deus colocou no coração dele para fazer. Né? Como toda assistência, nós temos aqui na agência, a minha equipe, né, da agência trabalha assistenciando quando os missionários têm necessidade de resolver coisas aqui no Brasil. Sim. A agência de missões, né, faz Tá esse trabalho lá de dando- assistência. dando esse apoio. Isso, e Suênia é uma dessas Suênia pessoas, é o né, quê é uma lá? das O que colaboradoras Suênia que faz lá? Você desenvolve só toma esse trabalho. cafezinho, Também. faz reuniões, né, pelo Zoom com eles, alguma coisa. Sim, faz. Pode Fala aí. fazer isso aí, pode Também. falar, Suênia. Então, hoje nós somos 3 dentro da agência de missões e somos divididas por região, para assistenciar os missionários no campo. Né? Aham. Hoje eu estou acompanhando os missionários da África e da América do Norte. Uhum. Né? Olha, que E legal. também dentro da agência nós dividimos também a nossa assistência nas secretarias das igrejas, Aham. né? Secretarias de missões das nossas igrejas no Brasil e as internacionais também. E aí eu estou com a região norte e a região sul. Então, assim, a gente faz esse assistenciamento às secretarias, tanto para implantar, para começar uma secretaria de missões, como para assistenciar aquelas que já estão caminhando. Sim, sim, Né, sim. trazendo algumas orientações, Treinamentos. clareza, passando treinamento. Né? Nós temos um site realmente exclusivo para os líderes Temos da um secretaria. canal. Tem um canal também? Tem um canal no Uhum. Telegram também para assistenciar as, Que as legal, secretarias. E assim, é um trabalho diário mesmo, né? E contínuo. Né? Porque existe diferentes igrejas, diferentes secretarias que estão em crescimento. Aham. Então, muitas delas precisam de algumas orientações e aí a gente faz Sei. aquele agendamento para ficar conversando com eles, né? Orientando ou iniciando ou dando continuidade onde eles já E a escola estão. de missões dá muita ferramenta, né? Dá, Treinamento, sim. tudo, né? É. Pra Isso, a missionário. escola de missões, na verdade, é um braço da agência para de treinar pessoas, né? Então, sim. nós temos o diretor, que antes era Suênia Christian, Rosilon já foi também, hoje Sim. é Jadeilton e Andresa. E Que legal. essa escola faz esse trabalho, né, assistenciando as igrejas, né? Porque as Aham. igrejas têm pessoas com chamado, manda para a escola, né? E a agência e a escola juntos trabalham para fazer esse treinamento. Do pastor Bando que tem falando sobre missões em todos os verbos da vida, partiu da agência? Qual? Lembrando do pastor, o culto de missões que tem todas Sim, as o Dia Verbo da Vida de Dia Missões. Verbo da Dia Vida de Verbo da Missões. Aí eu- Partiu da agência? Sim. A agência teve essa ideia. Isso, exatamente. Legal. A agência Muito fez bom. criou justamente esse dia Que para legal. poder
lembrar a obra missionária que o Verbo da Vida tem feito, mas também contar a história do começo, né? De tudo como começou a história de missões no Brasil, através do casal, né? O apóstolo Bud e Jen. A agência de missões, ela faz aquele trabalho assim bem, talvez até silencioso, mas contínuo, né? Temos os treinamentos que a equipe faz com as secretarias. Hoje estamos com 2 treinamentos, né? Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Então nós juntamos online, né? Todos os líderes de secretarias e suas equipes, pastores também têm participado desses treinamentos. Então a gente sempre está inserindo, reciclando, né? E introduzindo pessoas novas das equipes que estão chegando, eles participam desses treinamentos e sempre está dando as instruções. Como também a gente faz os encontros online com os missionários, né, que estão no campo. A agência faz esse trabalho também para juntar... Nas conferências também, nas, né? Conferências, Tira um tempo pra... isso. E eles têm oportunidade também, né? Que os missionários associados à agência de missões, eles têm essa oportunidade de falar, de ter os 10 minutos, né? Nos cultos da conferência, para poder falar o que Deus tem feito através da vida deles no campo missionário. Isso, né? Então, a agência ela é essa conexão do missionário que está no campo com a base, né, que é o Brasil. E quem está aqui, às vezes, não tem nem noção, né, do que eles estão vivendo lá. Tanto, exatamente. Né, Suene e Tila, qual a importância do Rema num campo missionário? Porque o Rema transforma a sua vida. E se existe uma igreja, né, no campo missionário, o desejo mesmo do próprio liderança é desejar o Rema estar lá, para que pessoas possam crescer espiritualmente, se alimentar da palavra, né, e ter uma vida transformada. E o Rema faz isso na sua vida. Né? Quando você tem vários anos de crente e não almeja tanto o episcopado, né, assim, o desejo de estar no ministério, o Rema faz isso em você. Né? Isso. Dá o alimento sólido para você vencer no campo missionário. Então, o Rema é essencial no campo missionário. Para fortalecer as igrejas e os membros. Né? Enquanto o Cristian estava falando aí, eu lembrei que eu participo das avaliações dos alunos do Japão. Né? Jussier faz online, os alunos presencial, mas com os professores avaliando online. Né? Então, e a gente participa, de 7 horas da manhã, né? Então eu tenho que me acordar de 5 horas para me arrumar. Para não ficar com a cara também tão inchada, né? De acordar em cima da hora e maquiar e tudo mais. Então, acordo com antecedência. E aí eu vendo o testemunho de cada aluno, né? Nas ministrações, geralmente eles dão um testemunho. Alguns ministram a palavra, assim, ensinando, e outros eles contam, né, o testemunho. E como é gratificante e maravilhoso ouvir o testemunho de cada aluno, né? Que está lá do outro lado do mundo, e o Rema chegou até eles. Fio na sua cabeça, exatamente, né? De todo o começo da gente aqui, e às vezes eu tenho que me segurar para não chorar, porque a TV que a gente aparece, os professores, está aqui do lado do aluno. Né? Então a gente fica aparecendo aqui, todos os alunos ficam vendo a gente o tempo todo aqui. Então, às vezes eu tenho que me segurar para não ficar chorando o tempo todo, ouvindo, né, os alunos ministrando ali. Que coisa maravilhosa, cada testemunho, cada vida, né, que é alcançada através do trabalho que Jussier e Joanice têm feito. Não, é em português. Porque os alunos, a escola hoje tem trabalhado mais com os alunos brasileiros. Né? Sim, legal. Então, claro que eles querem alcançar os japoneses, mas por enquanto, né, os brasileiros muito massa, gente. Que têm feito a escola. Então, a gente escuta os testemunhos deles e fica maravilhado com o trabalho que Jussier e Joanice também têm feito, né? É um trabalho assim, desbravador mesmo, de perseverança, de fidelidade ali. O filho dele é que tá exatamente, decolando, né? Pois é. E é um trabalho que Jussier e Joanice têm feito assim com os filhos, né? Eles têm transformado os filhos em missionários também, né? Porque eles foram bem crianças, então às vezes os filhos, se não tiver cuidado, se o missionário não tiver cuidado, ele não envolve os filhos na obra, e os filhos vão para aquela nação e se tornam, né, assim, eles se acham daquela nação, se acham nacional,
e não se envolve tanto na obra, mas Aham. os filhos de Jussier são Tem feito assim, uma muito diferença, envolvidos, né? Então é um trabalho bem louvável. Eu queria que vocês falassem sobre a primeira viagem missionária para a Bolívia. É. Bem, mesmo. Tem Aquela muitas viagem foi histórias agora. marcante, hein? Começa, Cristian. Conta aí, Cris. Começa tudo. Você tomou alguma sopa lá diferente? A comida de lá, como foi? Não, é maravilhoso. Você com fome, você come tudo. Mas é maravilhoso, pessoal. Assim, foi um desafio pra gente, né? A gente era recém-casado, Olha que pode ter gente da Bolívia assistindo aí, viu? mas é maravilhoso. A diferença ali, Nós diferença tomamos no uma campo sopa missionário de amendoim é maravilhoso. maravilhoso. Amendoim. Amendoim. Por incrível que Mas, pareça, é maravilhosa. Para nós Fala. foram desafiantes, né? Assim, nós éramos recém-casados e nós tínhamos um compromisso, né? Assim, com nossos deveres, né? De pagar o aluguel e Sim. ali comprar, fazer a feira. Então, o que nós ganhávamos naquela época era bem limitado. Mas, assim, o bom dessa palavra, né? Que alcançou a gente, o rema mesmo, que o pastor Boni, como ensinou os fundamentos da fé, ele colocou fé em nosso coração, né? Não somente uma esperança, mas fé. Então, nós agimos em fé, né? Naturalmente, não tinha condições financeiramente, né? E nós nunca tínhamos saído de Campina Grande, né? Eu saí de Puxinanã, Campina Grande. Outro lugar que eu fui mais longe que eu fui, né? Assim. Então, é desafiante você pegar um avião, naquela época, andar a primeira vez de avião. Tudo era novo pra gente, mas essa viagem impactou a nossa vida. Mudou o nosso pensamento, né? O nosso ver, como o mundo é pequeno, né? Parece ser grande, mas é pequeno. Porque você pode alcançar um lugar que parece ser tão longe, mas é tão perto, né? E eu assim, admiro muito Jussier, né? Que saiu daqui, do outro lado da terra, né? Para estar lá. É um verdadeiro guerreiro. Para mim é um exemplo, né? Assim, de fidelidade e não desistir, né? Porque o crente não pode desistir. É desafiante, como Davi recebeu o convite, né? Assim, eu digo um convite para Deus para derrotar o Golias. Para ele é desafio, mas ele conseguiu, né? Porque ele tinha o coração correto diante de Deus, né? Desejo de vencer. E para ele o gigante não era tão grande, mas ele foi lá em fé e derrotou o gigante. Então, missões e essa viagem para nós foram desafiantes, né? Ei, por que Mas a Bolívia? vencemos, né? Por que a Bolívia vocês escolheram naquela época lá? Fala isso, Ela. Então, Fala isso. na verdade, como Suênia falou, a gente se reunia, era um grupo que, quando começou a Secretaria de Missões aqui em Campina Grande, nós nos reuníamos para orar, né? Então, o nosso maior trabalho era fazer trabalho de evangelismo e a gente se reunia para orar pelas nações, né? E nessas orações começou a surgir um desejo no coração do grupo que se reunia fazer uma viagem missionária. E aí a gente começou a cogitar, né, alguns lugares e Paula, que hoje mora nos Estados Unidos, Paula Holland, ela disse, eu conheço... Simon também. Não, mas Simon surgiu depois, né? A gente teve contato com o Simon porque Simon veio ministrar na A conferência. conferência em 99. Isso, mas o desejo e a decisão de ir para a Bolívia foi porque Paula disse, a gente poderia fazer um trabalho aqui perto, ou fazer uma viagem aqui perto, num país que fosse barato para a gente, né, e tal, o custo barato. E aí, como a gente tinha conhecido Simon, Adriana, na época, era a única que falava inglês. Paulo também falava, mas a Adriana foi o contato que era a tradutora de Simon. E começou a mandar os e-mails perguntando, né, e tal. A Adriana nem namorava com Simon ainda. E a Adriana começou esse contato. E aí ele disse que conhecia um graduado do Rema, dos Estados Unidos, que era um sueco que era missionário na Bolívia. Né, e que tinha feito o Rema na época dele, na mesma turma dele. E já tinha ido lá e tal, já conhecia. Então, ele deu essa sugestão da Bolívia. Então, foi quando a gente começou a trabalhar em prol dessa viagem. Quantas pessoas foram naquela viagem? 20? 19 ou 20? Acho que 20. 18 pessoas. Não. 18 com a... 18? Com a turma. A gente passaram quantos dias lá? Porque Simon instruiu, olha, não leva
no máximo 20 pessoas, porque a logística fica muito ruim com muita gente, tá? O carro que tem que alugar para hospedagem. Isso, hospedagem. Então, vocês foram para várias igrejas lá ou foi para uma igreja só e faziam trabalho na rua? A gente foi para a igreja do pastor David Larson, que era esse amigo de Simon. Ministrou na igreja dele, fazia trabalho de evangelismo e também visitou igrejas do graduados do Rema, né? Ou alunos do Rema de lá. E aí, como foi a recepção? Que o pastor João achou um cearense lá? Foi nada. Abraão, deixa eu falar sobre essa viagem. Tá. Como é que foi, né? Porque assim, como eu sou mais novo que ela, eu tenho uma memória melhor do que ela. Mas assim, a gente começou por Cochabamba mesmo. Então, Cochabamba, depois vamos conhecer algumas cidades vizinhas lá, Cochabamba, né? Que é uma cidade, tem uma cidade vizinha lá, então fizemos um trabalho lá. E depois nós fomos para El Alto, né? La Paz. Depois voltamos para Campina Grande. Mas foi uma viagem maravilhosa. No interior, o pastor João olha assim, foi, aquele rapaz ali é cearense. Aí a gente ficou brincando, né? O pastor João, aquele é cearense. Pois não, aqui o cara era mesmo. Foi para lá com 14 anos de idade. E foi? Cresceu lá. Perguntou o cara? Foi, aí depois a gente se aproximou dele, ficou conversando e ele contou que era brasileiro do Ceará. Hoje ele nem falava mais o espanhol, o português, né? Já tinha perdido o sotaque do brasileiro, é mais espanhol mesmo. Você teve a primeira lá e teve vamos chamar a última agora, né? Que foi, meu nome é Paz e Meia Guerra. E Meia Guerra você teve lá, né? Agora. Na Polônia. Na Polônia. Exatamente. Eu fiz a minha primeira viagem foi para a Bolívia, mas até agora já foram várias viagens, né? Assim, em alguns lugares que Deus me deu essa oportunidade, tem me abençoado com essas oportunidades. E essa última que eu fiz, né? Esse trabalho que a gente fez lá na Polônia foi realmente bem marcante. A gente percebe que realmente a gente cumpriu aquilo que Deus colocou no nosso coração no início do projeto, né, que era alcançar os ucranianos. Sim. A gente não sabia exatamente como iria acontecer, nós tínhamos um plano, né, escrito no papel, mas claro que quando chegou lá, né, as coisas foram um pouco diferentes daquilo que a gente colocou no papel, mas eu vi que Deus cumpriu aquilo que a gente tinha no coração. A gente foi com o coração para alcançar os refugiados, apesar de que a gente tentou ainda fazer um trabalho com poloneses, mas não fluiu. Né? O que realmente fluiu foi o que estava no coração desde o início, né? Que era trabalhar com refugiados, porque hoje a gente entende que hoje eles são aquelas pessoas que estão carregando a palavra que a gente colocou no coração deles, e eles estão carregando para os seus familiares, né, para os seus amigos, e hoje eles estão lá, alguns já saíram do albergue, né, do trabalho que a gente iniciou com eles, já se espalharam. Acho que hoje a gente só está com 2 famílias no albergue, algumas famílias retornaram para a Ucrânia, outros se espalharam dentro da Polônia em cidades diferentes, né? Então, conseguiram empregos e estão trabalhando em cidades diferentes, mas eles carregam isso e alguns estão frequentando uma igreja evangélica lá, né? Então, a gente vê que o trabalho realmente está frutificando, né, no coração deles. Amém. Como vocês veem o crescimento do Rema nos 30 anos que já se passaram? Como é que você vê esse crescimento? Rapaz, eu vejo como a mão de Deus, né? Como o Guto sempre fala, a gente reconhece que só pode ser Deus mesmo, né? Que fez tudo isso através do caminhoneiro Bud, né? Que chegou aqui no Brasil com a cara e o chamado de Deus, né? Que a gente tem essa expressão, não, com a cara e a coragem. Ele chegou com a cara, a coragem e o chamado de Deus aqui no Brasil. E a gente vê o quanto essa obra cresceu, né? O pastor Bud fez um trabalho aqui no Brasil de realmente fazer discípulos, não só da palavra de Deus, mas da visão que Deus colocou no coração deles. Né? A visão do ministério, daquilo do canal, né? Que o ministério, na verdade, a instituição, o Verbo da Vida, é o canal por onde Deus está alcançando o Brasil e as nações.
Então, o pastor Bud, ele tem feito aqui, aliás, ele fez aqui, né, no Brasil, realmente um trabalho de um missionário bem sucedido. Para mim, eu sempre falo isso, o pastor Bud, ele, para mim, é um exemplo de um missionário bem sucedido da atualidade. Né? Ele conseguiu implementar a palavra, a visão no nosso coração e foi para o céu e a obra não parou. Essa obra só cresce a cada dia. E não vai parar, né? A gente acredita que essa palavra vai avançar independente de qualquer situação. Como é que vocês veem o Rema aí nesses 30 anos? E se Jesus não voltar daqui a 30 anos? Então, para mim, o Rema continua sendo cada vez melhor, né? Na minha época que eu fazia o Rema, existia muito desafio. Na minha época, a gente não tinha um transporte, mas eu me lembro que o Rema terminava 10h20, né? Lá na Prata, e eu morava na Vila Castelo Branco. E tinha um ônibus que passava 10h30, né? Voltar para casa. Eu andava de ônibus, e se a gente demorasse um pouquinho, se a aula demorasse, ou a gente ficasse conversando ou fazendo outra coisa, se perdesse o ônibus, a gente voltava a pé para casa. Mas isso aí não fazia com que a gente desistisse de fazer o Rema, porque era uma fome, e essa palavra sabia que mudava nossas vidas, né? Assim, todos os dias estava lá, e cada vez novidade, mais coisa boa, e a gente não queria deixar de fazer. Tanto que a gente foi fiel nos 2 anos, sem ter nenhuma falta, né? Porque isso deixava a gente empolgado. Mesmo a gente voltava a pé às vezes, porque se demorasse um pouquinho na sala de aula, perdia aquele ônibus que passava. Verdade. Hoje em dia não, eu vejo pessoas, né, a nossa juventude hoje em dia, desiste tão fácil das coisas, mas eu digo para você, não desista, viu? Porque hoje existe Uber até de madrugada para você fazer. Nossa época nem tinha Uber, nem tinha mototáxi. Nem tinha mototáxi, existe só o ônibus, né? Então a pé. Ou então a bicicleta, né? Como diz. Mas você. Então, para mim, o Rema continua. Porque tinha bicicleta naquela época. Renovando. Próspero. E você pensa assim, 25, 30 anos atrás, só Campina Grande, né, iniciando, depois Recife e tal, e aí foi Natal. Mas hoje você vê o Brasil está encharcado com escolas remas. Verdade. Né? Então, assim, é um crescimento extraordinário. É um crescimento que, sólido, né? E que homem nenhum consegue mais parar, anos, porque é Deus que está envolvido completamente, né, com o crescimento do Rema. Ele realmente dá frutos, né? E são frutos permanentes, né? Quantas pessoas hoje nós não temos como liderança, né? E que foram fiéis no Rema, que se estruturaram, que levaram a sério mesmo, né, os ensinamentos do Rema. Então, assim, o Rema é algo extraordinário, é um crescimento extraordinário e divino mesmo, né? De como tem avançado, não só hoje, né, na nação, mas no exterior, né? Eu queria que vocês falassem aí o legado que vocês querem deixar aí para essa galera nova que está chegando aí, Suelen, Diga aí, Suelen. O legado que eu gostaria de deixar é de perseverança, né? Eu não gosto de desistir, eu não gosto de injustiça. Isso. Então, o legado que eu quero deixar para as pessoas é esse exemplo de, claro, de fé, né? Mas a fé, ela é carregada de perseverança, né? Se nós não tivermos perseverança, a gente desiste com facilidade. A gente abre mão das promessas, daquilo que nós temos em Cristo com facilidade, né? Então, eu não gosto de desistir, eu não gosto de abrir mão dos meus direitos, no sentido assim, não de andar fora do amor, mas dos meus direitos na palavra de Deus, aquilo que Deus me garante, que Deus me promete, eu não gosto de desistir. Então, o legado que eu gostaria de deixar para as pessoas é isso, não desista, né? Persevere naquilo que é seu, naquilo que Deus deu, nas garantias que nós temos, né, dos nossos direitos em Cristo Jesus. Então, não desista. Isso aí. Netinho. Netinho já estou deixando legado para ele. Ele está aprendendo comigo. Ele está aprendendo. E você? Eu digo assim, que essa próxima geração seja consciente no sentido de como servir ao Senhor, sabe? Não, sabe, ame servir.
ame, seja dedicado ao servir, não tenha a sua vida por preciosa, legal. né? Mas se lance mesmo, né? No que a palavra diz, no que ela oferece, no que ela coloca como uma mesa diante de nós, né? Então seja consciente da realidade do que é a palavra. Sim. E na veracidade que ela é para as nossas vidas, né? Então assim, ame servir, sirva de todo o seu coração. Uau. Porque isso também é algo que sempre marcou a minha vida, né? O servir, e é isso que eu desejo, sabe? É isso que eu tenho falado para os meus filhos. Hoje temos 3 filhos adolescentes e é o que eu passo para eles, né? Ame servir ao Senhor, sirva a Ele de todo o seu coração, né? Não tenha a sua vida por preciosa, mas faça com alegria, faça para Ele, porque a gente aprende e a gente recebe tanto, né? À medida que a gente está dando. Quanto mais você dá, mais você recebe do Senhor. Então, assim, tenha um coração grato, mas ame servir e sirva de todo o coração. Uau. Então, é isso que eu desejo para as próximas gerações. Reverendo Tila Nobre. Então, o legado que eu deixo para você é faça o rema. Pastor Tila aí tá demais. Obrigado, viu, meu lindo? Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada também. Um tempo muito bom aqui, experiência maravilhosa de vocês. Tenho certeza que cada uma dessas pessoas foram afetadas, né? E tá marcando, né? Tá mexendo com elas. Então, amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Pessoal, obrigada. Você que está nos assistindo, você pode deixar o seu comentário aí, você pode compartilhar também. Não deixe de apertar o like e procure uma das nossas unidades no Brasil inteiro. Faça o rema, depois venha para a Escola de Ministros, depois venha para a Escola de Missões. Beijo, tchau, tchau, gente. Tchau.